E aí, galera, vamos lá? Continuar com o ECA aqui, aula 2, tá? Então, posiciona seu material aí, artigo 19. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo de bom para você, hein? Vamos lá? Então tá. Para variar, eu esqueci aqui de deixar pronto. A gente quer começar logo e acaba esquecendo. Ó, artigo 19, tá? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Depois nós vamos falar mais sobre isso, tá certo? Então, pode ter uma família substituta? Pode, tá certo? E isso é uma forma excepcional, tá certo? E aí, desenvolvimento integral, tá, gente? Muito bem. Ó, parágrafo primeiro. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses. No máximo a cada 3 meses. Então, nós vamos entrar em alguns prazos por aí, tá? Então, esse prazo de 3 meses, importante, né, gente? O cara pode trocar a quantidade de meses ou trocar os meses. Falar três, outra coisa. Não vou nem falar para não grudar. Então, perdão, reavaliado no máximo a cada 3 meses. Máximo, 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 tá? Então, toma cuidado com isso, tá? Equipe interprofissional e multidisciplinar. Mas o mais importante é reavaliado no máximo a cada 3 meses, tá? Reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, tá? Beleza? Muito bem. Parágrafo segundo. Permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará, regra, não se prolongará por mais de 18 meses. Ó, para tudo, pega seu caderno, pega a sua anotação e começa a fazer uma tabelinha de prazo. Primeiro prazo ali, que deve ser reavaliado no máximo a cada 3 meses. Segundo, acolhimento institucional, não se prolongará mais de 18 meses. O cara troca essa quantidade de meses, gente. Fica atento aqui. Salvo, então, cuidado. Pode ser mais de 18 meses? Pode. Salvo se comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Autoridade judiciária, hein, gente? O cara vai falar autoridade administrativa, pela autoridade do Conselho Tutelar, Ministério Público, alguma coisa assim, tá? Então, itens importantes, tá? Alteração de 17 aí, não é tão nova assim, mas tem itens importantes para a prova. Valeu? Muito bem. A gestante ou mãe que se manifeste interesse de entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. A gente já tinha falado sobre isso na aula passada, né, gente? Tá? Gestante ou mãe. Na hora da prova, o cara pode falar que é só a gestante,
tá? Depois que a criança nascer não seria possível, ou só a mãe, não, a gestante também, tá? Então, Justiça da Infância e Juventude. De novo, a mesma coisa que eu falei na aula 1. O cara vai trocar aqui, vai falar que é o Conselho Tutelar, vai falar que é o Ministério Público, vai falar que é a Secretaria de Ação Social, sei lá, tá? Então, Justiça da Infância e Juventude. Ó, outro prazinho para aquela tabelinha que você está criando aí, ó. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, prazo de 90 dias para achar família extensa, tá? Prorrogável por igual período. Só aproveitar aqui, artigo 25, você vê, né? O meu ECA não está atualizado. Aquelas alterações que a gente viu na aula 1 não estão aqui. E eu comprei o ano passado, se eu não me engano, em 2022, mas não está atualizado, tá? Mas eu quis comprar barato, né? Sabe como é, tá? 25. Entende-se por família natural a comunidade formada por qualquer um deles e seus, qualquer um dos pais e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade dos filhos de unidade do casal, formada por parentes próximos, tá? Sabe aquele negócio? Faleceram os pais, aí vai ficar com os tios, ficar com os avós e tal, tá? Então, só para definir isso. Muito bem. Ó, outro prazinho aqui, hein? Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor ação de adoção. 15 dias para quem tem a guarda. Mas esse prazo é contado do dia seguinte ao término do estágio de convivência. Vai ficar por um prazo ali convivendo, depois desse prazo, 15 dias para solicitar a adoção. Tem uma série Chicago PD, já viram essa? Eu acho bem legal. E tem um episódio que o casal adotou uma criança, depois a mulher vendeu a criança. O pai estava viajando, quando chegou, não estava lá. Por que eu estou falando isso? Estágio de convivência. A mulher falava que não tinha como dar conta da criança, tá? Que a criança tinha problemas, alguma coisa assim, tá? Lógico, que o correto não é dar a criança, né, gente? Parágrafo 8º, mais um prazo aqui, ó, tá? Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça o acompanhamento pelo prazo de 180 dias. Prazo de 180 dias. Tá? Muito bem. Beleza? Determinada pela Justiça da Infância. Novamente, quem determina isso é o juiz, tá? 180 dias sumiu. Então, mais um prazinho para a nossa tabelinha, hein? Olha quantos prazos aqui. 19b, tá? Alterado em 2017 aqui. Criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. A pessoa vai cuidar como se fosse um padrinho, vai ajudar, vai dar carinho e tudo mais, tá? Ó, o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento,
nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, financeiro e educacional. Vínculo externo, tá? Ficou cortado o parágrafo segundo aqui, me perdoe, gente. Mas eu quero chamar a atenção do parágrafo terceiro. Ó. Pessoa jurídica pode apadrinhar criança ou adolescente. Tá? Então, uma... Parou o relógio. Uma pessoa jurídica pode apadrinhar. Uma empresa, então, pode colaborar. Então, seria uma coisa interessante, né? Apadrinhar, às vezes, com, sei lá, material escolar, com alguma coisa para atividades esportivas, não é? Ajudar e tal. Seria interessante. Valeu? Ó, isso aqui, gente, parecido com uma coisa lá na Constituição, a gente não viu porque não está no programa, mas 226, por ali, ó. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos. Proibida qualquer designação discriminatória relativas à filiação. Ó, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos um Código Civil que é de 2002. O Código Civil anterior era de 1916, tá? A Constituição é de 1988. Então, a gente tinha um Código Civil que era de 16, tá? E pelo Código Civil, o filho que não era do casamento não tinha os mesmos direitos. Olha que absurdo. Mas aí nós estamos falando de mais de um século atrás. O mundo era outro. Então, o que acontecia? Às vezes a criança era adotada e na hora que os pais faleciam, essa criança adotada tinha menos direitos que os filhos, porque ele não é da relação de casamento. Vem a Constituição de 88 e iguala isso, seria um absurdo. Tudo bem? E aí o ECA reforça essa situação. Lógico, né, gente? Uma ideia de isonomia. Tudo bem? Aqui, gente, em vários momentos, nós vamos falar sobre isso. Antigamente, eles usavam pátrio poder porque o homem era o cabeça do casal. O mesmo Código Civil revogado de 16, tá certo? Agora é chamado de poder familiar e igualdade de condições. Razoável, né, gente? Tudo bem? Tá? Se discordar, vai buscar o judiciário para solucionar essa pendência. Razoável ou não? Tá? Então, não falamos mais em pátrio poder. Tá? Beleza? Igualdade de condição, homem e mulher. Beleza? Eu respeito todas as crenças religiosas, eu respeito, mas existem algumas determinações dizendo que a mulher tem que ficar atrás do marido, vamos dizer assim, atrás no sentido de que quem manda é o marido. Lógico que o casal tem que dar o suporte um para o outro. É um para o outro, não a mulher para o marido, tá certo? E o marido é que decide. Respeitosamente, respeitosamente. Ó, alteração 2018, hein? Parágrafo segundo. Condenação criminal do pai ou da mãe não implica destituição do poder familiar. Regra.
Que aí a gente pode imaginar, se ele foi condenado, não serve mais para cuidar da criança ou do adolescente. Continua tendo poder familiar, exceto crime doloso, exceto crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha ou outro descendente. Salvo, ele pode perder se ele agrediu a criança, se ele praticou uma violência, tentou matar a criança, ou o cônjuge. Aí pode perder o poder familiar. Razoável ou não? Tentou matar o filho, foi condenado. Aí depois volta a cuidar da criança. Não tem cabimento uma coisa dessa. Tudo bem? Valeu? 2018, hein? Ó, 25 a gente leu, né, gente? Então, família natural, pais ou qualquer deles e seus descendentes. Aquilo que eles chamam de família monoparental, tá? Porque pode acontecer o seguinte: casal tem um filho e um dos pais vai embora, some. Continua sendo uma família, tá certo? Quer dizer, não é razoável que o cônjuge que ficou segurando a bronca, vamos dizer assim, ficou cuidando da criança, não seja considerado família. Sim? E aí, família extensa ou ampliada, a gente já falou, tá? Vai além dos pais e filhos. Parentes próximos, tá? Convive e mantém. Então, vai ficar lá com os tios, vai ficar lá com os avós. Beleza? Família extensa ou ampliada. Ó, filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente. Tá? Então, teve um filho numa relação extraconjugal. O pai pode reconhecer isso, tá? Por testamento ou outro documento público. Ó, o cara pode colocar na prova que somente pode ser reconhecido por testamento. Não. Por testamento ou outro documento público, tá? Ó, o reconhecimento pode preceder o nascimento ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Tá? Vou cortar de novo aqui, viu, gente? Me perdoem. Mas, ó, filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, tá? Então, não prescreve aqui, beleza? Tá? Mesmo que corra em segredo de justiça. Ó, colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Adoção a gente vai ver numa aula separada, tá, gente? Beleza? Sempre que possível, a criança será previamente ouvida a respeito do estágio ali, sobre as medidas aqui, ó. Alguém pode falar assim, mas a criança ou adolescente, quer dizer, principalmente a criança, é muito nova, ela não sabe isso, tá? Então, deve ser considerada a opinião da criança. Muito bem. E aqui
Se for maior de 12 anos, será necessário o consentimento. Olha que legal para a prova maior de 12 anos. Maior de 12 anos tem que ter o consentimento. Maior de 12 anos deve ter consentimento. Muito bem. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e afinidade ou afetividade. Razoável, né? E aqui, gente, bem legal. Às vezes a gente vê lá filme, série, que eles fazem isso, ó. Ó, tem irmãos razoável que serão colocados juntos. Qual é a ideia? Não separar a família, tá? A não ser que exista risco. Ah, um irmão tentou agredir o outro, tá? Um irmão é sociopata. Então, aí você pode separar. Mas qual é a regra? Deixar junto. Razoável ou não? Não separar irmãos. 30. Colocação em família substituta não admitirá transferência da criança a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Quem determina isso? O juiz. Tá? É possível colocar em família estrangeira? É possível. Excepcional, né? E só adoção. Então, guarda e tutela não é possível para estrangeiro. Olha que legal para a prova, tá? Então, família substituta, guarda, tutela e adoção. Para estrangeiro, só adoção. Só adoção. Depois a gente até vai ver que a preferência é até para brasileiros que vivem no exterior e tal, tá? Beleza? Então, fechamos esta aula. Ótimos estudos para você. Beija muito, hein?